Boa noite, igreja. O pessoal estava meio dormindo. Muito bom, e de fato é uma alegria muito grande por eu estar aqui. É um presente de Deus estar aqui com vocês. Por ser o meu aniversário? Não sei, eu estou doido para passar por aquela porta ali e receber uma surpresa, mas enfim, né? As diaconisas aí, dá para correr aí, eu vou... Glória a Deus, glória a Deus. Para mim é uma alegria muito grande. Eu trago um abraço de toda a liderança da Manaim e estar aqui com vocês. Eu falei com o pastor Marcelo já um tempinho atrás e eu expressei realmente o meu prazer em estar com os irmãos aqui. Muito bem, essa é a segunda vez que eu prego nessa igreja, sabia? Quem se lembra da primeira vez? Vai ganhar um bombom quem se lembrar quando foi que eu preguei a primeira vez aqui. Aí, quem vai perder o bombom? Olha, todo mundo. Eu preguei, na verdade não foi aqui, mas foi lá de casa. Foi justamente na pandemia, quando nossas igrejas estavam fechadas, e um dos cultos online, o pastor Marcelo pediu para que eu pregasse, foi um tempo muito especial. Como eu disse, é meu aniversário, então não pergunta qual texto que eu preguei na época, tá? Que eu não lembro. Mas foi um tempo especial e diferente, né? Porque pregar online, a gente não tem isso aqui. A gente olhar para o rostinho dos irmãos e ver aquilo que Deus está fazendo. Então, agora é um momento diferente. Eu estou grato a Deus por isso. Muito bem, nós lá na Manaim, durante todo esse mês, nós temos trabalhado uma série de mensagens em cima do livro de Salmos, livro dos Salmos. Então, Deus trouxe um salmo, não é nenhum dos que eu preguei lá na Manaim, mas durante essa semana eu meditando e buscando a direção de Deus, Deus ministrou um salmo muito conhecido, que eu tenho absoluta certeza que os irmãos, alguns irmãos sabem de cor. Eu ia dar um bombom para quem falasse, mas daí vai que tem, né? Vai que alguém acerta. Mas é o Salmo de número 1. Se você tem a sua Bíblia aí, seu celular, vai ser projetado também. Salmo de número 1. É um salmo bem curto, mas com verdades importantes para todos nós. Diz assim, na minha versão: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Salmo de número 1. Quando nós lemos os salmos, e são poesias, a gente tem que ter o cuidado de entender o que o salmista queria dizer e o que o salmista estava vivendo. Lembro-me que na semana passada eu preguei e no texto Davi, que escreveu o salmo, ele estava fugindo do seu filho Absalão, que estava conspirando e queria assumir o trono, assumir o reino, tirar à força o reino do seu pai. Então era um conflito, mas o texto mostra um Davi que era grato ao Senhor. Era grato ao Senhor por tudo aquilo que ele estava fazendo, mesmo em meio a tanta tribulação. E neste salmo aqui, apesar de falar bem-aventurado, é aquele que não anda segundo os pecadores, o foco aqui não está exatamente na pessoa, mas ele trabalha aqui 2 caminhos. Ele apresenta para nós aqui 2 caminhos. E eu confesso que antigamente eu olhava esse texto aqui
e ele causava em mim algo que não era exatamente aquilo que Deus estava ensinando através do texto. Eu fico imaginando, na minha compreensão da época, Deus olhava para mim e falava assim: ele não entendeu nada. Sabe como é que eu entendi esse salmo? Bem-aventurado você. Isso aqui é na minha versão, tá? A versão Éder corrigida. Bem-aventurado é você que não se envolver com não crente. Bem-aventurado é você se não se aproximar de gente que não é crente. Se afasta deles, foge desses caras, que esses caras vão fazer mal para você. E por muito tempo na minha vida eu vivia assim. Eu não me relacionava com quem não era cristão. Porque está lá no Salmo. Não anda no caminho dos ímpios. Não se assenta, olha só, não se assenta. Está escrito, não se assenta. Então, se tiver uma rodinha de não crente, não se assenta. Essa era a minha compreensão. Mas não está dizendo a respeito disso. Esse texto, ele fala não desse não contato com não crentes, mas de como nós devemos viver em meio a eles. Fala de dois caminhos: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Esse texto ele não cria regras. Os homens criam regras. Os homens estabelecem seus critérios, né? Não, dele eu me aproximo, dele não. E era engraçado, minha esposa está aqui, eu acabei não apresentando vocês, Priscila, minha esposa. Hoje a mulher mais bonita aqui da igreja. Meu filho Pedro, primogênito. E o caçula que foi com as crianças lá, o André. E ao contrário do Éder, a Priscila era totalmente contrária. Ela tinha amizade com todo mundo que não era crente. E ela gostava de se envolver com os não crentes, assim. E eu achava aquilo um absurdo. Falei, meu Deus, o que é isso? Ela está desrespeitando a palavra de Deus. Mas eu não conseguia enxergar o quanto essa relação que ela tinha com essas pessoas, ela impactava a vida de cada uma dessas pessoas. Ela não se deixava envolver por aquilo que as pessoas faziam, mas ela influenciava as pessoas. E demorou muito tempo para eu compreender isso. Demorou muito tempo. Eu venho de berço evangélico. Berço evangélico, né? Mostrei a idade, agora sou velho. Vou falar berço evangélico. E toda a minha história eu construí com esses paradigmas. E o Senhor Jesus agora nos mostra que Ele é um Deus pessoal. E aqui Ele nos ensina uma nova conduta. E o primeiro ponto aqui que a gente precisa destacar, e eu quero falar desses dois caminhos. O primeiro, vamos falar do caminho dos ímpios. O caminho do pecado, ele é progressivo, segundo esse texto. Você percebe que ele fala de andar, ele fala de deter-se, e ele fala também de assentar-se. É algo progressivo, é algo que a gente vai percebendo que ele tem uma continuidade. E o que o Senhor quer nos ensinar com isso? Mesmo crentes, não se escandalize. Mesmo crentes, nós podemos estar andando no caminho dos ímpios. Sabia disso? Mesmo você vindo aqui todo domingo, celebrando junto, você pode, em algum momento, estar sem perceber, caminhando no caminho dos ímpios. Nós vivemos no mundo. O reino de Deus, ele já acontece hoje. Ele já está presente hoje. Mas nós estamos no mundo. E basta você ligar o televisor ou acessar a internet, nós percebemos que o mundo está presente. E o quanto de pecado está arraigado nesse mundo.
Ora, se nós não tivéssemos que viver nesse mundo, se nós não tivéssemos que passar por esse mundo, era muito fácil para Deus. Basta nós nos convertermos e Ele, no estalar de dedos, nos leva. Pronto, tirou do mundo. Não seria mais fácil para Deus? Não seria mais cômodo para Deus? Resolvi o problema. O mundo está mal, a pessoa se converte, Ele, pronto, trouxe. Por que Ele não faz? Já se perguntou? Por que será que Deus não nos tira desse mundo? Nos deixa passar por todos os conflitos, os problemas, as lutas, as dificuldades. Por quê? O diabo está no mundo e ele quer atrair todas as pessoas, principalmente os crentes. O diabo ele já é derrotado, e a gente já ouviu muito disso, né? O pastor Marcelo já deve ter pregado muitas vezes a respeito disso, que ele já é derrotado. Mas se a gente lê o apóstolo Paulo, a gente vê muitas vezes ele dizendo: ó, eu quis estar com vocês, mas não foi possível. Em outras palavras, ó, o diabo me atrasou aqui. E o que o diabo quer fazer na nossa história, no mundo onde nós estamos, é nos atrasar. É impedir com que nós avancemos. E o primeiro ponto ali do progressivo é o andar. O que significa isso? Aqui andar, ele é relacionado basicamente com flertar com o mal. Sabe quando você está andando e de repente você vê algo e aquilo atrai os seus olhos e você começa a olhar para aquilo? O andar aqui é flertar com o mal. E o diabo, o que ele faz? Nesse caminho dos ímpios, ele joga ciladas, ele joga iscas, para que a gente possa, de repente, e nós estamos indo em direção ao Senhor. Opa, alguma coisa me chamou a atenção ali. Ele nos atrai. Se nós não estamos centrados, a gente vai falar sobre o caminho dos justos. Mas nesse caminho dos ímpios, ele tenta atrair. E daí ele entra no segundo ponto, deter-se. Dar atenção. Sabe quando você está passando pela internet e de repente você vê uma notícia e os títulos são para isso mesmo, né? Muitas vezes os títulos que você vê lá, eles chamam a nossa atenção, né? Eles destacam um ponto. Quando você vai ler a matéria, não é bem aquilo que está no título, mas aquele título te atraiu para a matéria e você vai ler. É o que o diabo faz, ele primeiro chama a sua atenção e você volta e você fala: puxa, o que será que é isso? Você se detém aquilo. Segundo passo. E o terceiro, então, assentar-se. O que significa esse assentar-se? Aqui no assentar-se, a nossa mente já foi tomada. Ele já ganhou a nossa mente. Por que a Bíblia fala de nós renovarmos a nossa mente? Porque é ali que o diabo ataca. E quando ele já conquistou a sua mente, babau, o pecado já está praticamente consolidado na tua vida. Percebe como que é esse caminho dos ímpios? Percebe quais são as ciladas que o diabo lança e ele quer atrair a sua atenção, ele quer te deter, ele quer te atrasar. É isso que ele faz. E muitos crentes, muitas pessoas que vivem uma vida religiosa, e a gente vai entender aqui por quê. Muitas vezes vivem uma vida religiosa. Essas pessoas se veem nesse meio. E o pecado se instala. E o diabo como que olha e fala: consegui. Lancei a isca e ele pegou. Nós precisamos entender qual que é a nossa posição, o que nós precisamos fazer. E muitas iscas que Satanás lança, e a Bíblia fala lá em Tiago, coloca Tiago para a gente aí, Tiago no capítulo 1, olha só o que a palavra de Deus diz lá em Tiago,
Tiago 1, a partir do capítulo 1, verso 13. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado na sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Esse é um resumo de tudo que eu falei, do andar, deter-se e assentar-se. O diabo lança, e a palavra diz que ele tenta a gente, sabe aonde? Nas nossas cobiças. Ele não vai lançar sobre você algo que você nunca pecou, mas ele conhece você e ele vai atingir exatamente aonde ele sabe que você é fraco. Então muitas vezes ele vai atacar em pessoas que na sua vida financeira existe uma brecha e a pessoa é falha ali. É ali que ele vai atacar, porque ele sabe que se ele atacar na área financeira, desestabiliza. Sabe, antigamente, agora não se faz mais, mas o lenhador, quando ele vai derrubar a árvore, ele bate sempre no mesmo lugar, né? Ele não fica batendo assim. Hoje tem motosserra, né? Mas antes, com o machado, ele batia sempre no mesmo lugar, porque existia uma fenda e ele continua batendo ali, porque vai aumentar e aquela árvore vai cair. O diabo não faz diferente, e ele conhece. Então muitas pessoas é na área financeira, outras pessoas é na área emocional, outras pessoas no orgulho, outras pessoas nos seus impulsos sexuais. Estou falando algum absurdo? É algo que acontece? Esse é o caminho dos ímpios. O diabo, ele está aqui, ele não está brincando. Ele sabe. E ele quer derrubar o maior número de pessoas. Por isso que a palavra de Deus a gente lê e diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Exatamente por causa disso. Quais são os seus pontos de alerta? Quais são os pontos em você que hoje você pode parar e falar assim: puxa, eu preciso vigiar nessa área, eu preciso cuidar. Não estou pecando nisso, não estou falhando nisso, mas é algo que eu preciso cuidar, é algo que eu preciso buscar a presença do Senhor. Mas vamos falar dos caminhos dos justos? Vamos falar do caminho seguro? Esse é o caminho que o Senhor quer que nós possamos trilhar. E aqui, jornada segura, ela não quer dizer uma jornada sem problemas, não quer dizer uma jornada sem dificuldades, não. Jornada segura, ela está falando de um Deus que está presente. Salmo 46, se não me engano, ele fala que Deus é nosso refúgio e fortaleza nas tribulações. Não fala que Ele é nosso refúgio e fortaleza antes das tribulações, pós-tribulações, Ele não fala isso, mas Ele diz que Ele é socorro bem presente nas tribulações. Consegue entender e perceber o cuidado do Senhor contigo, comigo? Ou seja, quando você enfrentar uma luta, quando você enfrentar uma dificuldade, seja ela qual for, de uma dor de dente a uma falência de empresa, não importa qual a dificuldade, a palavra de Deus diz que Ele é socorro bem presente nas tribulações. Então nós precisamos glorificar a Deus por causa disso. Nós precisamos nos achegar e falar assim: puxa Deus, isso então faz parte desse caminho dos justos, porque nesse caminho dos justos eu vou em direção ao Senhor, e eu sei que muitas coisas vão acontecer, muitas lutas elas vão surgir, mas eu vou continuar, porque eu sei que o Senhor é um Deus presente nas lutas que eu enfrentar. Percebe isso?
Você crê nisso? Você consegue glorificar a Deus nas tribulações? Agora você está pedindo demais, né? Quando a gente está no olho do furacão, quando a gente está no meio do turbilhão. De fato, não é fácil. Mas nós aprendemos com a palavra de Deus que Ele é um Deus presente. As pessoas, elas caminham no mal e fazem as coisas que fazem porque elas estão cegadas no seu entendimento. Elas estão cegadas no seu entendimento. Nós que vivemos uma vida com o Senhor, nós que passamos pela conversão, nós que entregamos a vida ao Senhor, nós entendemos todo esse processo, nós conseguimos enxergar aquilo que as pessoas que estão no mundo, elas não conseguem enxergar. Nós conseguimos ter o discernimento do que é certo, do que é errado, mas para eles é tudo errado. Aliás, tudo que é errado é certo. Nós entendemos que é errado, mas para eles está tudo certo. O caminho do justo, ele é asfaltado pela presença do Senhor. O asfalto é a presença do Senhor. E é o que nós precisamos buscar, é o que nós precisamos ter muito forte no nosso coração, de que eu preciso então ir me consolidando nessa jornada. Porque a gente já viu que é seguro, a gente já viu que o Senhor é presente, mesmo nos momentos difíceis. Então eu não posso me afastar nem para a direita nem para a esquerda. Eu preciso seguir em frente, no caminho dos justos. E o que me chama a atenção e o que alegra o meu coração é que Deus nos dá ferramentas para trilhar. O Senhor nos dá armas para lutar. A gente não está aqui nessa jornada, e por mais que as lutas que a gente venha enfrentar, ou que talvez algum irmão, uma irmã esteja enfrentando hoje, Ele nos dá armas e nos dá as ferramentas necessárias para nós vencermos. E essas ferramentas nós chamamos de disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais, são as disciplinas espirituais que nos ajudam na nossa jornada. Ora, o que são então essas disciplinas espirituais? Oração, jejum, descanso, até descanso, meditação, são as ferramentas que o Senhor nos dá. Nós entendemos a nossa jornada e nós precisamos colocar em prática as disciplinas, colocar em prática essas ferramentas. Aí eu te pergunto, quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você para estar na presença do Senhor? Agora pegou, né? Não, eu oro quando eu vou comer, antes das refeições, eu oro, quando eu lembro. Eu oro antes de dormir. Começo a oração e termino o amém no outro dia quando eu acordo, né? São as disciplinas espirituais. Posso falar do jejum? Jejum, quando foi a última vez que você jejuou? Só de falar de jejum já me dá fome. Nem comecei. Falou em jejum, já deu fome já. São disciplinas. E disciplinas precisam ser executadas. Se eu disciplino meu filho, o que isso quer dizer? Que ele não pode fazer determinadas coisas e tem que fazer outras coisas. Não é isso? Uma disciplina. Faça isso. As disciplinas espirituais são justamente essas. Eu preciso orar e buscar a presença do Senhor. E não só quando eu preciso de alguma coisa. Lembra que é uma jornada? Lembra que é um caminho dos justos? E caminho nos remete a uma distância longa, a uma jornada longa, que um dia começou e um dia vai terminar.
e eu preciso seguir por ela. E como eu falei no início, seria muito fácil para Deus, no estalar de dedos, levar a gente quando a gente se converte, mas Ele não faz. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus de processos. Porque Deus sabe o que vai ser lá no final. Ele já conhece todas as coisas, mas Ele quer no processo trabalhar a minha vida e a tua vida. Sabe aquele texto? Você se tornar varão perfeito, levar você à maturidade. Onde a gente vai chegar com nessa maturidade? No processo, no caminho. E são as lutas e são as dificuldades que a gente enfrenta que vai moldando, que vai gerando em nós essa nova vida que o Senhor separou para cada um de nós. As minhas lutas são diferentes das lutas que talvez você enfrenta. As dificuldades que eu passo talvez seja muito diferente das que você passa. Por isso que são as minhas lutas. Por isso que são as minhas batalhas. E elas não são maiores ou menores que as tuas. Os meus gigantes, eles não são maiores do que os teus gigantes. Mas nós precisamos entender que esse é o meu processo. E nele eu vou lutar. Esse é o meu processo, e nele eu vou encontrar refúgio no Senhor, porque Ele é bem presente. A palavra diz que Ele está juntinho. Ora, se Ele está junto de mim, Ele também está junto de você. Tem uma frase que eu carrego comigo, eu sempre digo, que é: o amor de Deus me constrange. Sabe por quê? Sabe por que o amor de Deus me constrange? Porque talvez, se eu fosse Deus, eu não me aceitaria. Porque eu me conheço. E cada um aqui se conhece. Cada um aqui sabe. Daquilo que ninguém sabe. Talvez nem a esposa, nem o marido, nem pai, nem mãe, nem filho, não sabe, mas você sabe quem você é. Você sabe o que passa lá dentro. Você conhece a sua natureza. Agora olha para a tua natureza. Olha para quem você realmente é. Sem máscara, sem nada que encubra. Olha para essa pessoa. E agora olha para Deus. Olhando e cuidando de você. Se o amor de Deus não te constrange, a mim ela constrange. Porque eu falo: Deus, o Senhor me amou e me escolheu para estar nessa jornada, e me separou para estar nessa jornada, e tanta gente perdida, tanta gente estragando suas vidas. Eu olho para Deus e falo assim: puxa Deus, o Senhor permitiu que eu estivesse aqui, e o Senhor está cuidando de mim. Obrigado, Senhor. Quando a gente tem esse entendimento, o momento de louvor aqui ele é outro. O momento de louvor é outro. Você não adora mais cantando uma simples canção. Hoje de manhã nós estávamos lá na Manaim, estava tendo a celebração, e eu brinquei que até desidratei, tanto chorar na celebração. Porque Deus começa a mexer, e Deus começa a demonstrar o amor dEle e o cuidado dEle por mim. E eu falo: Deus, eu de fato não mereço. É graça do Senhor. É graça do Senhor. Isso é graça do Senhor. É você olhar para você e enxergar quem você é e falar assim: puxa, mesmo sendo quem sou, Deus permite que eu esteja nesse caminho dos justos, para ser moldado em todo o trajeto. Em todo o trajeto. Então, meu irmão, minha irmã, se você estiver passando por lutas, se você estiver passando por conflitos nesse trajeto, se você tem sido diligente na sua busca pela presença do Senhor,
saiba, Ele está cuidando de ti. Ele está cuidando de ti. Mesmo quando você está lá no teu quarto e você chora sozinho, sem ninguém te ver, porque você está enfrentando lutas, lembra que Deus é um Deus de processo, e Ele está nesse processo cuidando de você. Como aquele que senta do teu lado aí no banco, coloca o braço atrás assim, e fala: está difícil, né? Está pesado, né? Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. O caminho dos justos nos leva à segurança. A presença do Senhor é que me fortalece. E eu costumo dizer: Deus, não me deixa me contentar com o pecado, por mais pequeno que seja, por menorzinho que seja. Eu falo: Deus, me dá uma tristeza no coração tão grande que eu consiga perceber, falo assim: puxa, tem alguma coisa errada, eu preciso acertar. Porque as pessoas estão cegas no seu entendimento, porque tudo começou com um pequeno pecadinho. Eu dou conta. E vai levando. E nessa jornada, a gente vai deixando com que o pecado entre. E de repente a gente, nessa jornada que é de linha reta, a gente começa a dar um monte de volta. A gente começa a dar um monte de volta. O pecado faz isso, ele dá a gente vai chegar lá. Porque Deus escolheu você. Ele te amou. Você vai alcançar. Mas o pecado vai fazer você dar um monte de volta. E nesse monte de volta você vai quebrar a cara, você vai se machucar, você vai se ferir por causa do pecado. Mas você vai chegar lá. Mas a minha pergunta para ti hoje é essa: como você quer chegar lá na frente? Inteiro ou mancando? Eu quero chegar inteiro. Eu quero chegar inteiro. Para isso eu preciso usar as armas que Ele me dá. Eu preciso usar das disciplinas espirituais. Uma delas me chama muita atenção e eu queria focar nela, que é a meditação. No salmo que a gente leu, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. E na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer que eu tenho que ficar lendo a Bíblia de manhã, de tarde, de noite? Não. Mas quando nós lemos assim, na sua lei medita de dia e de noite, isso nos mostra o quê? Prioridade. A minha prioridade é buscar a presença do Senhor a todo instante, a todo momento. A todo momento. Meditar é estar na presença do Senhor. Diferente, a gente muitas vezes ouve meditação em todas as outras religiões, né? Basicamente todas as religiões falam de meditação. Só que ao contrário, nas demais religiões, o meditar significa você se esvaziar. Então se esvaziar daquilo que é ruim, se esvaziar de você mesmo, se esvaziar, colocar para fora. Mas o meditar, para nós cristãos, não é simplesmente se esvaziar, mas se encher. É se encher. Se encher do quê? Da presença do Senhor. Da presença do Senhor. Sabe quando a gente lê que a boca fala o que o coração está cheio? O que você tem se enchido? É nesse sentido. O que você tem colocado para dentro? O meditar para nós cristãos é falar: Senhor, eu me esvazio de mim mesmo, mas eu quero me encher do Senhor. Certa vez eu ouvindo um pregador, e ele falou algo que me chamou muita atenção, que
Quando nós nos enchemos da presença do Senhor, na ilustração dele era como se, quando você, por um deslize, você pecou, Deus olha para você e Ele enxerga Jesus. Sabe por quê? Porque você tem se enchido da presença dEle. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar Jesus. As pessoas precisam ver aquilo que a gente faz e desejar aquilo também, porque fala, puxa, ele não faz nada do que eu faço e é mais feliz do que eu. Eu vejo Jesus em você. Se encher dele é fazer com que Jesus apareça naquilo que você faz. Às vezes, você sequer vai abrir a boca para evangelizar, porque a presença do Senhor vai ser tão forte na sua vida, que qualquer gesto que você fizer, qualquer atitude que você tiver, vai apresentar Jesus. Vai apresentar Jesus. Meditar é isso. Como eu disse, nós estamos sujeitos e a gente pode passar por toda essa jornada e a gente cometer erros. Pode acontecer. Mas se o meu coração estiver no Senhor, eu serei restaurado. Se o meu coração estiver no Senhor, eu terei o discernimento. Queria ler um outro texto que está lá em Lamentações. Lamentações, no capítulo 3, a partir do verso 22. Olha que lindo. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para os que o buscam. Para os que o buscam. Amanhã cedo, as misericórdias do Senhor sobre a tua vida estarão renovadas. Engraçado que esse texto, o pastor Reinaldo, hoje lá na celebração de manhã, ele usou o texto, até falei, olha, você usou um texto que eu vou falar lá. E ele usou uma ilustração que é como se Deus resetasse a cada manhã. Sabe quando você aperta o botão de reset? Resetou. Todas as misericórdias dele vão se renovar sobre a tua vida. Ah, mas eu pequei ontem. Pecou? Sim. Mas nós temos a consciência, nós nos arrependemos e nos achegamos diante do Senhor. Deus, me perdoa porque eu falhei. E se nós fazemos isso de todo o coração, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O Senhor aperta o reset sobre a sua vida. Ele aperta o reset e diz, eu te amo e as minhas misericórdias, elas se renovam sobre a tua vida. Se renovam sobre você. Por que será que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã? Deus reseta, porque Ele te ama. Ele te ama. Ele se importa. Ele olha para você e diz, eu me importo. Sabe por quê? Porque você está no caminho dos justos. E quem segue no caminho dos justos, tudo o que fizer, prosperará. Prosperará. Mas eu estou vivendo crise financeira. Você vai prosperar em tudo. Em tudo. Ser próspero aqui
não está falando de grana, está falando em tudo. O menor dos nossos problemas é financeiro, sabia? O menor dos teus problemas é financeiro, sabia? E engraçado que essa área é muito difícil, né? Para muitas pessoas. Mas eu te digo, esse é o menor dos teus problemas. Porque o Senhor pode resolver o teu problema. Mas Ele não está preocupado em simplesmente resolver um problema financeiro. E pode ser qualquer outro. Pode ser qualquer outro. Área emocional, qualquer outro. Falta de perdão, qualquer outro. Ele pode resolver. Mas Ele vai resolver no processo, no caminho, na jornada. Muitas vezes, diante dos problemas, nós paramos na jornada, porque a gente não entende o processo de Deus na vida da gente. E o que o Senhor está nos alertando hoje é: continue a seguir, mas eu te dei as armas para lutar, lembra? Teu problema é financeiro? Vamos ver qual que é a sua ferramenta. Pô, eu vi lá que eu deixei uma tal de oração, uma ferramenta chamada oração. Você tem usado essa ferramenta? Tem uma outra ferramenta lá que é jejum. Você tem usado essa ferramenta? E de repente o teu problema é financeiro. Vamos pegar esse problema. E daí tem uma outra ferramenta lá chamada descanso. Descanso. Você tem usado essa ferramenta? Não, mas é que eu tenho um problema financeiro, eu preciso trabalhar e trabalhar muito, porque eu preciso resolver o meu problema financeiro. Eu preciso resolver o meu problema financeiro. Quer dizer que é você que vai resolver o seu problema financeiro? A gente não está falando de uma jornada que o Senhor está presente? Consegue perceber que a gente assume as rédeas da situação? E a gente fala muitas vezes aqui na igreja que Ele é o nosso Senhor e Salvador. A gente declara aos quatro ventos que Ele é o nosso Senhor. Mas como Ele é o nosso Senhor, se muitas vezes eu assumo as rédeas da situação na jornada? E eu fico imaginando Deus olhando e falando assim: puxa, eu queria tanto fazer, mas Ele está fazendo. Queria tanto agir na vida dele, mas Ele está querendo agir, Ele está querendo fazer. Então faz aí. Se lembrar de mim, me chama aqui. Meu irmão, esse é o caminho dos justos. E eu quero encerrar te lembrando novamente que Ele te ama. E Ele tem algo muito especial para a tua vida. Você está aqui hoje não é por acaso. Não é porque eu não tinha nada para fazer em casa e não assisto mais Fantástico, nem gosto de Fantástico mais, vou para lá. Não, você não está aqui por acaso, mas foi o Senhor que te trouxe. E Ele te trouxe para cá para dizer: eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Você não entendeu ainda, eu estou cuidando de você. Você vem para o culto, mas você não entendeu ainda. Eu estou cuidando de você. Não é porque você veio para o culto, mas é porque eu tenho uma aliança. E eu prometi lá atrás que eu estaria com você até o fim da jornada. Eu não arredo o pé. Você pode até não falar comigo, mas eu não arredo o pé, eu estou junto. Porque eu sou um Deus presente nas tribulações, no momento de alegria, mas também no momento do turbilhão. Eu estou presente. Eu quero fazer parte da tua história. Eu quero fazer parte da tua vida. E eu quero trabalhar isso em você. Qual caminho você está? Caminho dos ímpios ou caminho dos justos? Se está no caminho dos justos, como tem sido a tua jornada?
Eu tenho buscado a presença do Senhor durante todo esse percurso, na certeza de que Ele está comigo? Ou será que eu tenho parado muitas vezes sentado, chorado e reclamado, murmurado? Caminho dos justos. A gente precisa dar uma resposta a Jesus hoje. Nós precisamos dar uma resposta a Ele, não a mim, não ao pastor Marcelo, não ao conselho da igreja, mas uma resposta a Ele. Senhor, eu entendi essa jornada. Eu entendi que o Senhor é um Deus presente em toda situação. Eu entendi que mesmo que eu estiver passando por todas as tribulações, eu posso gritar o Teu nome e o Senhor vai me ouvir. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Fique em pé. Se nós estivermos nele, nós seremos bem-sucedidos. Se nós estivermos nele, nós seremos bem-sucedidos. Peço lição ao conselho, eu quero quebrar o protocolo. Eu sei que vocês oram pelas pessoas aqui no final do culto. Eu andei assistindo as celebrações de vocês. E eu queria chamar os presbíteros aqui na frente. E se você tem alguma necessidade, seja ela qual for, se você entende que você está vivendo no caminho dos justos, se você entende que você está nessa jornada, e que nessa jornada você enfrenta batalhas, lutas, eu queria convidar para que você viesse à frente. Você não vai precisar falar nada para ninguém, você não precisa expor nada, você simplesmente fala: Senhor, eu estou aqui, e existe a minha causa. Existe a minha causa. Eu quero te convidar, vem à frente. Nós vamos orar pela sua vida. Nós queremos interceder por você. Queremos colocar em prática essas disciplinas aqui. Queremos colocar em prática as ferramentas que o Senhor nos dá. Vem à frente. Se é o teu caso, não tenha medo. A gente entendeu que no caminho dos justos o Senhor está presente, mesmo que tudo está caindo. Está difícil? Está difícil para carregar? O fardo está pesado? Entrega para Ele. Nós queremos orar pela vida de vocês. Marcos, você consegue tocar alguma coisa para a gente? Enquanto isso, a gente vai orar para que o Senhor faça a diferença na tua história. Pode orar. E você que está no banco, eu quero que você ore também. Estenda a sua mão para esses queridos que estão aqui.
Senhor, nós te louvamos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque nós sabemos que o Senhor está presente aqui. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente. O Teu Espírito Santo se manifesta aqui, Senhor. Senhor, derrama da Tua graça sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Aqueles que não entendem o processo, ainda não compreenderam e não entendem o porquê estão passando determinados problemas. Aqueles que estão em dúvidas. Poxa, sempre fiz as coisas certas, sempre caminhei certinho e de repente estou vivendo o que eu estou vivendo. Deus, é sobre elas que eu peço, Deus. Alivia, Senhor, o fardo. Alivia, Senhor. E ajuda cada um dos Teus filhos aqui, Senhor. Filhos e filhas que conhecem e reconhecem o Senhor que está no caminho, o Senhor que está na jornada, o Senhor que alivia as nossas cargas. Deus, eu te louvo, eu te bendigo, Senhor. Deus, eu te exalto, porque o Senhor é um Deus que alivia as nossas cargas. E o Senhor traz as respostas quando a gente não encontra respostas. O Senhor é um Deus que fala com a gente quando ninguém fala. O Senhor é um Deus presente quando a gente quer ouvir algo. E o Senhor fala não aquilo que a gente quer ouvir, mas fala aquilo que a gente precisa ouvir. Deus, eu peço em nome de Jesus que essa noite o Senhor converse com cada um desses meus irmãos e irmãs que estão aqui. Até mesmo os que estão nos bancos, sentados. Eu peço, Deus, dá a cada um aqui experiências espirituais contigo. Manifesta o teu poder e fala ao coração, fala através de sonhos, fala através da tua palavra, fala através de pessoas, fala através do vento, se for o caso, mas fala, Senhor, fala com cada um de nós. E nos ensina, Deus, a viver nesse caminho, nessa jornada. Nos ensina a viver segundo o Teu querer, porque Tu és um Deus de processo, Tu és um Deus que está conosco todos os dias, nas tribulações. Nós Te louvamos por isso, Te agradecemos, Deus, e Te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração, crendo no Senhor, crendo naquele que nos chamou, crendo naquele que nos restaurou, crendo naquele que fez e faz diferença todos os dias em nós. Eu Te louvo por isso e eu Te exalto, junto com os meus irmãos, no nome santo de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode se sentar, que Deus abençoe a sua vida.